Graça e paz, meus irmãos. Quero desde já expressar mais uma vez a minha profunda gratidão, não só minha, a nossa profunda gratidão pelo carinho, pela atenção dos irmãos, por esse tempo gostoso que mais uma vez nós tivemos aqui nesta cidade abençoada pelo Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde e que o Senhor os mantenha fiéis. Esta é uma igreja extremamente agradável de se gastar tempo com ela, pela fidelidade dos irmãos, pela maneira que os irmãos amam a palavra de Deus, pela fidelidade do seu pastor, pela fidelidade do seu conselho. Então, sempre que eu venho aqui, eu aprendo alguma coisa, viu, pastor? Da última vez, eu levei comigo a leitura sequencial das Escrituras. Começamos lá na igreja e estamos fazendo isso lá na igreja. Dessa vez eu levei esse recadinho que teve antes do culto. Esse slide foi maravilhoso, esse recadinho para os pais. Muito bom. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que Deus vos abençoe, vos guarde, vos mantenha nos seus caminhos. Por favor, queridos, abram a palavra de Deus em João capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós faremos a leitura de toda essa porção que vai dos versículos 1 a 42. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. E a palavra do Senhor nos diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das aldeias que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu:
Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa, e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou, não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra bendita. Vamos orar mais uma vez. Pai, ó Deus, fala aos nossos corações mais uma vez. Mais uma vez, ajuda-nos a aprender de Cristo, aprender da identidade de Cristo, aprender como Cristo satisfaz os nossos anseios mais profundos, as nossas necessidades existenciais. Dá-nos a graça de termos um encontro com Cristo nessa noite. E dá-nos a graça também de aprender como Jesus conversa com as pessoas. Como Jesus aconselha. Como Jesus evangeliza. Como Jesus discipula. Ó Deus, ajuda-nos a sermos mais parecidos com Jesus. Ensina-nos de Cristo. Faça-nos mais parecidos com o nosso Salvador. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Temos aprendido nesses dias a respeito de aconselhamento bíblico. Vimos vários temas que dizem respeito a este grande assunto, e eu espero que os irmãos tenham visto que é um assunto enorme, que vai precisar de muito tempo de estudo. Louvo a Deus porque os irmãos já têm estudado esse assunto, os irmãos já têm sido preparados nessa área, e precisam continuar se preparando cada vez mais para se tornarem cada vez mais competentes para aconselhar, o que aliás não é um opcional da vida cristã, é um mandamento. Deus nos diz que nós todos, como crentes, temos a obrigação de aconselharmos-nos uns aos outros em Cristo Jesus, aconselharmos-nos uns aos outros e ensinarmos-nos, instruirmos-nos uns aos outros por meio da palavra do Senhor Deus. Que maneira então mais adequada do que olharmos para Cristo como conselheiro?
Nesta manhã nós vimos Cristo como conselheiro cuidando de Nicodemos. Nicodemos, um homem respeitável, Nicodemos, um grande judeu, um fariseu, um dos maiores da sua terra, Nicodemos, um grande teólogo, profundo conhecedor das Escrituras, e nós vimos como Jesus, como que pegou na mão de Nicodemos e conduziu Nicodemos até a sua conversão, até que ele entendesse o quão distante ele estava de ser aquilo que ele achava que era, o quão distante ele estava do reino de Deus. Jesus mostrou para ele que ele precisava passar por um novo nascimento, ele precisava passar por uma mudança radical a fim de que ele conhecesse as coisas de Deus. João não podia ter escolhido alguém mais radicalmente diferente de Nicodemos para contar a história no capítulo seguinte. E João fez isso de propósito. Enquanto Nicodemos é um homem, ela é uma mulher. Enquanto ele é um judeu, ela é uma samaritana. Enquanto ele é respeitável, ela vive uma vida questionável e tem uma moral questionável, provavelmente, na cidade, porque ela já tinha tido 5 maridos, ela estava vivendo amasiada, não havia casado com o último marido, e ela vai em pleno meio-dia se encontrar com Jesus, que era a hora que as mulheres não saíam para tirar água, porque é a pior hora do dia por causa do sol. Ele vai de noite, ela vai de dia. Ele tem uma postura o tempo todo de subserviência, uma postura de submissão a Jesus. Ela tem uma atitude pedante, ela tem uma atitude questionadora. Mas ambos precisavam da mesma solução. Ambos precisavam ser conduzidos pelo Mestre e pelo Salvador, a entenderem quem Ele é. E é assim que Jesus faz neste segundo caso de aconselhamento. Um estudo de caso de aconselhamento de uma mulher que não conseguia viver sem um homem. Uma mulher que não conseguia viver sem um homem. Jesus, então, tem uma necessidade de se encontrar com aquela mulher. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos no texto. Veja os versículos 1 até o 4. Eles nos mostram o contexto do nosso texto, né? Quando Jesus soube que os fariseus tinham enviado dizer, que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então aqui nós temos, Jesus estava na Judéia, que é a parte mais ao sul de Israel, aonde fica Jerusalém, aonde fica Belém, e Jesus vai voltar para a Galileia. E veja o caminho que alguém teria que fazer, que alguém poderia fazer para ir da Judéia até a Galileia, que era a parte mais norte do país, era passando pelo meio de Samaria, que bem no meio, entre a Judéia e a Galileia, aqui no meio ficava Samaria. No entanto, a maioria dos judeus não passava por Samaria. A maioria dos judeus normalmente fazia o seguinte caminho: passava o Rio Jordão para o lado de cá, andava por fora da Galileia e voltava, andava por fora da região de Israel, andava aqui por fora, do lado de lá de Rio Jordão, e aí aqui em cima voltava para a Galileia, porque eles não suportavam os samaritanos. Havia um grande problema, uma grande briga, ao longo da história, houve essa grande briga entre os judeus e os samaritanos. E assim é muito esquisito que o texto nos diga essa informação do versículo 4. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Veja, havia outro caminho para ir para Samaria? Para ir para a Galileia, para sair da Judéia e ir para a Galileia. Havia outro caminho que não passasse por Samaria? Sim. Então, tecnicamente falando, não era necessário para Jesus passar por Samaria. Então, por que o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria? Porque Jesus tinha um alvo. Jesus tinha um objetivo. Jesus tinha um encontro marcado, ainda que a pessoa com quem ele iria se encontrar não fazia ideia, não fizesse ideia que ele tinha esse encontro marcado. Mas Jesus tinha marcado, ele queria se encontrar com aquela mulher, ele queria transformar a vida daquela mulher samaritana. O texto, em algum lugar, lá no versículo, alguém me ajude aí, onde é que o texto fala porque os judeus não se dão com os samaritanos?
Versículo 9, muito obrigado. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o senhor judeu pede água a mim, que sou mulher samaritana? Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Talvez os irmãos se lembrem que quando Israel foi levada para o exílio assírio, apenas as pessoas mais pobres ficaram para trás. As pessoas que tinham alguma condição financeira, alguma condição cultural, elas foram levadas para outros países e espalhadas pelos países conhecidos da época. E então o Império Assírio, que fazia muito isso, ele trouxe pessoas de outras nações para morarem ali na região de Samaria, para morarem ali na região de Israel. De tal maneira que agora você tinha judeus e pessoas de outros países morando juntas. Aí aconteceu uma situação curiosa. O texto lá de 2 Reis 17 nos conta essa história e nos conta o seguinte. A princípio, quando passaram a habitar ali, então essas pessoas que o imperador Assírio trouxe para morarem ali na região de Samaria, a princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns dentre o povo. Então olha só o que aconteceu. O Império Assírio manda embora um monte de gente de Israel, traz um monte de gente de outras nações, fica um pouquinho de gente de Israel, eles se casam entre si, e esse pessoal começa a adorar outros deuses. E aí Deus fala assim: então vocês vão ser comidos por leões. E de fato acontece. Vêm leões e começam a atacar as pessoas. E aí o texto continua e nos diz assim, 2 Reis 17, 33. Com isso o rei da Assíria mandou levar para lá um sacerdote de Israel. E aí o texto diz: de maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses. Olha a bagunça que virou essa terra. Eles então vêm trazendo adoração a outros deuses e são comidos por leões. Aí o rei da Assíria traz traz sacerdotes e profetas de Israel para ensinarem a adoração a Yahvé, ao Deus verdadeiro. E aí eles começam a adorar Yahvé, mas continuam adorando seus deuses. E essa bagunça são os samaritanos, ok? E assim eles passaram a servir o Senhor e serviam também os seus próprios deuses, segundo o costume das nações de entre os quais tinham sido deportados. Quando o povo de Deus é restaurado para Israel, eles olham para os samaritanos e eles passam a desprezar os samaritanos. Porque os samaritanos são esse povo misturado, são esse povo híbrido, são esse povo que adora Yahvé, mas também adora outros deuses. São esse povo que não tem uma boa teologia. Com o passar dos anos, os samaritanos constroem o seu próprio templo no Monte Gerizim. E aí então, no ano 128, João Hircanos, que era tanto sacerdote quanto era também o rei de Israel nessa época, na época dos Macabeus, João Hircanos destrói o templo dos samaritanos. Então imagina isso, em 128 anos antes de Cristo, um judeu, rei e sacerdote, destrói o templo que os samaritanos tinham construído para adorar o Senhor. A partir disso, irmãos, toda vez que um judeu vê um samaritano, tem problema. E toda vez que um samaritano vê um judeu, tem problema. Era comum histórias de assassinato entre judeus e samaritanos. Era comum histórias de violência grave. Se um judeu passasse pela região de Samaria, era muito comum histórias graves de violência cometida. E a gente tem documentos históricos que comprovam todas essas coisas. De tal maneira que o problema entre judeus e samaritanos era um problema de extrema violência, ódio e morte. Mas para Jesus era necessário passar por Samaria. Ele deixa toda essa história de ódio, toda essa história de desprezo, toda essa história, essa carga de relacionamentos fraturados, ele deixa tudo isso para trás e ele diz: eu quero passar por Samaria. Para mim é necessário eu ter um encontro em Samaria. E assim acontece. Chega então, versículo 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, o que aliás mostra claramente a humanidade do nosso Salvador, não é? Nosso Salvador, queridos, ele assumiu nossa completa humanidade. E assim ele ficava cansado.
Se ele andava muito e debaixo do sol escaldante daquela região, ele ficava cansado. E cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Pudera, não é? O sol escaldante do meio-dia e Jesus andando com os seus discípulos. E aí então Jesus despede os seus discípulos, deixa que eles vão até a cidade mais próxima para comprar comida, enquanto ele fica sentado, descansando do lado de um poço. Embora o objetivo maior não era o descanso, o objetivo maior era o encontro que Jesus teria com aquela mulher samaritana. Nisso, versículo 7, veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Percebam, irmãos, que Jesus é o tipo de evangelista que começa a puxar assunto. Jesus é o tipo de pessoa que, ao ver uma oportunidade, ao ver uma situação na qual ele pode fazer alguma diferença, na qual ele pode impactar uma vida, Jesus se envolve. Jesus estava cansado, o texto nos disse. Ele podia simplesmente dizer: olha, eu estou cansado, eu não vou puxar papo. Eu vou tirar esse tempo aqui para mim, vou gastar um tempo só comigo, vou gastar um tempo para o meu bel prazer, vou ficar aqui na sombra e água fresca, eu não vou conversar com ninguém. Mas Jesus não era assim. Jesus entendeu que ele foi o enviado do Pai para transformar a vida das pessoas, para cuidar de pessoas. Só que, irmãos, Jesus disse que do mesmo jeito que ele foi enviado para isso, ele também nos enviou para a mesma coisa. Então Jesus vê aquela situação e Jesus puxa papo com a mulher. E Jesus diz a ela: me dá um pouco de beber, tira um pouco de água para mim, por favor. E aí começa, aquela mulher, ela era topetuda, por assim dizer. Ela era uma mulher difícil no sentido de ela não aceita facilmente essa conversa de Jesus com ela. Então ela diz a Jesus, o texto explica que os discípulos tinham saído, então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo um senhor judeu pede água a mim, que sou mulher samaritana? Por que o senhor está me pedindo água? O senhor está passando por cima de várias regras sociais aqui. Primeiro, um homem não fala com uma mulher nesse contexto. Número 2, eu sou samaritano, o senhor é judeu. Então o senhor não tem que falar comigo. Por que o senhor está me pedindo água? Se o senhor é judeu, eu sou samaritana, o senhor é homem, eu sou mulher, por que o senhor está falando comigo? Por que o senhor está me pedindo água? E aí Jesus começa a fazer a mesma coisa que ele fez com Nicodemos. Jesus começa a falar de verdades espirituais, usando coisas materiais, usando coisas físicas, usando coisas naturais. Mas ele está falando de verdades espirituais. Então a resposta de Jesus para aquela mulher é a seguinte: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o presente de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você é que pediria água para ele. E ele te daria água viva, ou água da vida. É água viva, a melhor tradução mesmo. Então Jesus agora começa a falar de coisas espirituais, usando metáforas, usando figuras naturais. Mulher, eu estou te pedindo água. Mas na verdade, se você soubesse quem é o presente de Deus, e se você conhecesse quem é que está falando com você, você é que me pediria água, e eu te daria a água da vida. Mas como eu disse, aquela mulher não era uma mulher que entrava facilmente numa conversa. Então ela responde de maneira dura para Jesus. Ela fala: o senhor não tem balde? O senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Perceba que essa mulher está numa atitude extremamente combativa em relação a Jesus. Ou seja, ela, por enquanto, ela não gosta de Jesus, ela não quer papo com Jesus, ela não quer saber de Jesus,
E se ela puder dar uma humilhadinha em Jesus, é isso que ela vai fazer. Ela é petulante. Ela é petulante. E ela trata Jesus desse jeito. O senhor não tem balde? O poço é fundo? Como assim o senhor acha que vai me dar água? O senhor é maior do que Jacó? Porque esse poço foi Jacó quem nos deu. Esse poço aí, Jacó deu água para os filhos dele, Jacó deu água para ele mesmo, Jacó deu água para os seus animais. Esse poço é um poço antigo. O senhor acha que o senhor é maior do que Jacó, por algum acaso? Para o senhor me dar uma água melhor do que a água desse poço? Percebam a paciência de Jesus, irmãos. Lembra que a gente está olhando para esse texto também como um modelo de aconselhamento bíblico. Embora ele seja mais um modelo de evangelização do que só aconselhamento bíblico. É que essas duas coisas, elas por vezes vão se confundir mesmo. Se alguém chega para você e comenta com você de algum problema, comenta com você de alguma dificuldade, e essa pessoa não é crente, a melhor maneira de você evangelizar essa pessoa é usando aquele problema, aquela dificuldade, como uma porta para que você apresente Cristo. E é isso que acontece no nosso texto. O problema da mulher é sede. Ela tem sede. Ela tem sede de H2O, e ela tem uma sede muito mais profunda do que a sede de H2O. E é sobre isso que Jesus está falando com ela, e ela daqui a pouco vai entender. Por enquanto ela está num processo de compreender, e de negar, e de repreender, e de confrontar o nosso Salvador. Quando então Jesus diz a ela, versículo 13, quem beber desta água, essa água aí desse poço de Jacó, essa água desse grande poço do grande pai Jacó, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, o texto anterior disse que o vento sopra onde quer, que o Espírito Santo tem liberdade, e que o Espírito Santo age de maneira soberana, e de repente o Espírito Santo começa a fazer uma obra na vida de uma pessoa. E é exatamente isso que já aconteceu com a mulher. Veja, até a resposta anterior, ela era uma mulher petulante, ela era uma mulher combativa, ela é uma mulher que não gosta de Jesus, ela é uma mulher que não aceita nada do que Jesus está falando com ela. Mas quando Jesus fala essas palavras, essa sua água aí, quem beber vai ter sede de novo, mas a água que eu tenho para dar, mata a sede para sempre. Você nunca mais vai sentir sede se você beber da água que eu der. E ela agora ficou interessada. Ela ainda não entendeu. Ela ainda acha que Jesus está falando de H2O. Ela ainda acha que Jesus está falando de uma água que mata simplesmente a sede do corpo. E Jesus estava falando da água que mata a sede da alma. Mas ela já ficou interessada. E agora percebam como essa mulher muda de atitude em relação a Jesus. Olha a resposta dela no versículo 15. Senhor, até aqui, ela não tinha chamado Jesus nenhuma vez de Senhor. Não é que ela está reconhecendo que Jesus é Deus, não. Aliás, ela já tinha chamado ele de Senhor. No versículo... Isso, como sendo o Senhor um judeu. Embora eu acho que isso não está no grego. Esse Senhor do versículo 9, eu acho que não está no grego. Eu acho que aqui no versículo 9 está só sendo tu judeu. Ok? No texto grego. Essa é a primeira vez que ela trata Jesus com respeito. Ela ainda não está reconhecendo a divindade dele, mas o está tratando com respeito, como se ele fosse um senhor respeitável pela primeira vez. E ela está interessada no que ele tem para dar. Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Opa! Aqui ela deu um primeiro passo rumo à verdadeira fé. Ela está interessada em alguma coisa a respeito de Jesus. Ela está naquele primeiro nível de uma fé que é baseada em sinais, uma fé que tem interesse, uma fé interesseira.
Uma fé interesseira. Porque vejam, eu falei hoje de manhã que em João tem 2 níveis de fé. Uma fé que salva e uma fé que não salva. A fé que não salva é a fé interesseira, é a fé que acredita que Jesus é milagreiro, que acredita que Jesus é poderoso e que tem interesse em receber alguma bênção da parte de Jesus. Embora essa fé não salve, e não salva mesmo, mas ela, às vezes, é um passo para outro tipo de fé, para a fé salvífica. E essa mulher começou a ter esse interesse por Jesus. Será que esse homem realmente tem alguma coisa para me dar? Será que seria possível que é verdade que esse homem tem uma água para me dar, que eu nunca mais vou precisar vir aqui tirar a água do poço? Ok, eu quero ver se é verdade. Me dá dessa água, Senhor. Eu quero essa água que o Senhor tem para dar. Eu quero não mais precisar vir aqui tirar a água do poço. Então, irmãos, Jesus, vendo que aquela mulher já tem algum tipo de interesse, ela já está começando a caminhar, ela tem uma pequenina fé em relação a Jesus Cristo. Jesus Cristo dá um passo mais duro, e ele diz então para a mulher, versículo de número 16, vá, chame o seu marido e volte aqui. Perceba, o que isso tem a ver com a conversa de Jesus com a mulher? Aparentemente nada, não é? Ela pediu a água. Jesus poderia continuar e falar assim, eu vou te dar a água que eu tenho para dar. A água que eu tenho para dar é a vida eterna. Jesus poderia continuar a partir daí. Mas é necessário que Jesus mostre para aquela mulher os seus próprios pecados. Assim como num bom aconselhamento bíblico, você por meio de conversa, por meio de argumentos, por meio, claro, principalmente das Escrituras, por meio de explicação da palavra, por meio do uso de metáforas, por meio do uso de argumentos, por meio do uso de evidências, você quer convencer o seu aconselhando de algum pecado, na maioria das vezes, pelo menos, é isso que Jesus faz com essa mulher. Ok, você está interessada na água que eu tenho para dar? Então chama o seu marido e volta aqui. Aí a gente continua conversando. E aí a mulher responde, eu não tenho marido. Aliás, uma das marcas dessa mulher, enquanto Nicodemos é um homem que é um profundo conhecedor da Bíblia, mas ele se mostra um tanto quanto tolo até em algumas das suas respostas. Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Essa mulher é extremamente sagaz, até no sentido ruim da expressão. Então Jesus mete o dedo na ferida dela e ela dá um jeito de que nada está acontecendo. Chama o teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido. É claro que ela sabe da vida que ela vive, mas ela então sai por aí, não é? Eu estou vivendo amasiada, eu não casei, eu só juntei. Então eu vou falar aqui que eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E aí Jesus Cristo então responde, versículo 17. Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. Agora o que Jesus fez foi enfiar o dedo na ferida de uma vez por todas. Agora Jesus expõe o pecado daquela mulher de maneira explícita. Agora Jesus mostra para ela que ele sabe o estilo de vida que ela vive, que ele conhece os pecados que ela tem ocultado de todo mundo, e o pecado que ela tinha acabado de tentar ocultar do próprio Jesus, Jesus traz na cara dela, Jesus mostra isso de maneira muito clara diante do rosto dela. E Jesus faz um comentário que vai ser muito importante para a gente entender o resto do texto. O versículo 18 termina dizendo, o que você disse é verdade. Agora você falou a verdade. Que você não tem marido. Porque, de fato, o homem com quem você está vivendo não é teu marido. Não dá para a gente ter certeza disso, mas o jeito que o texto é construído, esse que agora tem não é o teu marido. Talvez deixe implícito que esse homem era marido de outra pessoa.
Talvez, não dá para a gente ter certeza. Ou no mínimo, ela estava vivendo amasiada com um homem com quem ela não tinha casado. Ela não tinha o direito de estar vivendo com aquele homem, e ela estava vivendo com aquele homem de maneira errada, de maneira pecaminosa, porque ela estava vivendo uma vida de adultério, uma vida na qual ela estava amasiada, estava vivendo como se fosse casada, sem ser casada. Isso é pecado, meus irmãos. Isso que é tão comum na nossa época. Isso que tantos fazem na nossa época. A gente vai juntar, a gente vai viver um tempo juntado, e aí depois a gente vê se dá certo, aí quem sabe a gente case depois. Irmãos, isso é pecado. E é esse pecado que Jesus está trazendo à tona e mostrando claramente para a mulher. O que você espera que aconteça numa hora dessa? Então Jesus mostra para a mulher, de maneira explícita, o pecado dela. O que você espera? Eu esperava qualquer coisa menos o que ela faz. Porque ela então diz o seguinte, versículo 19. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que ela foi fazer? Discutir teologia. Então o Senhor é um profeta? Vamos discutir teologia. Que tal teologia do culto? O Senhor aceita nós entrarmos numa discussão aqui teológica sobre teologia reformada do culto? Vamos conversar sobre teologia. O que, aliás, é uma dica para nós. Que um ótimo lugar para esconder uma vida de pecado é em discussões teológicas. Um ótimo lugar para esconder uma vida de pecado é em discussões teológicas. Tem gente que ama uma discussão teológica, está com a vida toda torta, mas ama discutir teologias, principalmente na internet, principalmente nas redes sociais. Essa mulher faz isso. Quando Jesus traz à tona o pecado dela, duas coisas acontecem. Número 1, ela cresce, por incrível que pareça, ela cresce mais um pouquinho na sua fé. Porque agora esse homem que tinha uma coisa interessante, uma água que vai matar minha sede para sempre, agora ela cresce um pouquinho, ela diz, o Senhor é um profeta. Então a fé dela já cresceu um pouquinho mais. Ainda não é uma fé salvífica, mas ela já crê algo mais a respeito de Jesus. Este homem é um profeta. Ele sabe da minha vida, sem eu nunca ter falado nada para ele, sem ele nunca ter me conhecido antes, ele conhece a minha vida. Mas a segunda coisa que ela faz é praticamente ignorar o conteúdo do que Jesus tinha dito a respeito dos pecados graves dos quais ela estava vivendo e querer discutir teologia com Jesus. Não, esse assunto de falar sobre meus 5 maridos e o fato de que eu estou vivendo amasiado atualmente, esse assunto aí não é bom, não. Então vamos mudar para a teologia do culto. Vamos discutir a respeito do culto, a respeito de teologia, a respeito da divisão que existe entre judeus e samaritanos. Porque vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o monte onde se deve adorar, mas nós, samaritanos, acreditamos que Gerizim, que o monte certo, o monte onde Deus se revela, o lugar onde Deus fala, é Gerizim. E por que os judeus pensavam uma coisa e os samaritanos outra? Porque os samaritanos, que aliás existem até hoje, eles só aceitam o Pentateuco como palavra de Deus. Eles não aceitam o resto do Antigo Testamento. Eles só aceitam os 5 primeiros livros da Bíblia. E o lugar onde Deus se revelou para os patriarcas foi no Monte Gerizim. Então os samaritanos acreditam que o Monte Gerizim é o Monte Santo do Senhor, é o lugar onde Deus se revela de maneira especial. E ela quis ter essa discussão teológica com Jesus. E curiosamente, irmãos, parece que Jesus vai conversar essa discussão com ela. Ok, você quer discutir teologia? Vamos discutir teologia. Jesus vai. Jesus aceita a proposta de não continuar a priori conversando sobre a vida dela, mas de aparentemente mudar o assunto para discutir teologia. Então Jesus responde para ela. Versículo 21. Mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, no Monte Gerizim, e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Percebam então que a resposta de Jesus tem a ver com a discussão que ela quer discutir. Qual é o lugar certo onde a gente adora? Qual é o monte santo de Deus? É o Monte Gerizim ou é o Monte Sião? Qual é o lugar onde Deus se revela de maneira especial? E qual é a resposta de Jesus para a pergunta que ela fez? A resposta de Jesus é: nem uma coisa nem outra. Bem, número 1, de fato nós judeus é que estávamos certos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês estão falando do que vocês não conhecem, vocês samaritanos não sabem sobre isso. Mas número 2, até o Monte Sião está com os dias contados como lugar de adoração. Porque vem a hora, e na verdade já está aqui, na qual os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Ou seja, o que é essa adoração em espírito? É uma adoração que não depende do local. É uma adoração que não depende da fisicalidade. É uma adoração que não depende da região. Não depende se é o Monte Sião, se é o Monte Gerizim, se é o Monte Sinai, se é alguma outra montanha. Ninguém precisa subir no monte para se sentir mais perto de Deus, porque vem a hora em que a adoração verdadeira tem a ver com o Espírito. Ela é uma adoração não física. Ela é uma adoração movida pelo Espírito Santo de Deus. Ela é uma adoração que acontece quando o Espírito Santo de Deus trabalha no meu espírito humano e o meu espírito humano fica prostrado diante do Senhor, onde quer que seja. Seja no meu quarto, seja no meu trabalho, seja dirigindo, seja no culto público, e esse é um dos lugares principais, evidentemente. Não importa mais o local, porque onde nós estamos cheios do Espírito, ali é um local santo. E ali a gente pode cultuar ao Senhor. Ali a gente pode apresentar sacrifícios de louvor agradáveis a Deus, que é o nosso culto racional. O culto do crente ele acontece em qualquer lugar. É por isso que, às vezes, nós chamamos isso aqui de igreja. Mas nós cristãos presbiterianos sabemos que igreja não são essas paredes. Igreja são vocês, somos nós. E, portanto, daqui a pouco, quando a gente for para aquele ambiente, isso daqui não é mais igreja. A igreja vai estar ali, naquele outro ambiente. Aliás, ali, naquele outro ambiente. E se algum dia a gente vai, ou se no carnaval vocês vão se acampar em algum lugar, então ali está a igreja. A igreja está onde o povo está. A igreja está onde aqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus estão. Ali é a igreja. E ali é que acontece a verdadeira adoração. A adoração verdadeira, portanto, é em espírito. Ela não depende do local. Então essa é a primeira resposta de Jesus. A mulher queria discutir teologia do culto, e Jesus discute teologia do culto. E Jesus acaba com a teologia do culto dela, porque ela achava que a teologia do culto tem a ver com fisicalidade, e que o local certo é Gerizim. E Jesus diz: você está errada porque não é Gerizim, é o Monte Sião. Mas você está duplamente errada, porque também não vai ser o Monte Sião daqui a pouco. Adoração verdadeira em espírito. Mas teve uma segunda categoria que Jesus usou. Qual que foi? A adoração verdadeira é em verdade. A adoração verdadeira é em verdade. Qual foi a última vez que a palavra verdade apareceu no texto? E aí é pergunta mesmo, vocês procurem aí e me respondam, por favor. Versículo 18. Em que contexto que a palavra apareceu no versículo 18? Quando a mulher tinha tentado enganar Jesus, dizendo: eu não tenho marido, e Jesus enfiou o dedo na ferida dela e falou assim: agora você está falando a verdade, porque você não tem mesmo. Você já teve 5, e o atual não é teu marido. Agora você falou a verdade. À luz disso, dessa última ocorrência da palavra verdade no texto, o que é uma adoração em verdade? O que é uma adoração em verdade, irmãos? De que tipo de verdade Jesus está falando?
Alguém? Uma verdade na vida. Verdade de vida. Um não fingimento. Você quer ser uma adoradora, mulher? Então vamos começar parando de mentir? Ela achou que ela tinha enganado Jesus. Ela achou que ela tinha mudado o assunto. Ok, vamos discutir teologia do culto. Jesus fala, pois não, vamos discutir teologia do culto. Que tal começar com uma vida decente para poder cultuar a Deus? Que tal começar com uma vida que passa no crivo da palavra para poder cultuar a Deus? Que tal começar resolvendo o problema da tua falta de casamento, resolvendo o problema do teu adultério, resolvendo o problema desse fato de que você vive necessitando de homem para que você seja mulher suficiente, esse fato que você vive sendo uma conquistadora, esse fato que você não consegue matar a sua sede existencial se você não tiver num relacionamento com algum homem. Que tal falar sobre isso? Vamos falar sobre culto. Para cultuar de verdade, você precisa resolver o teu problema moral. Então aparentemente, ela tenta mudar o assunto. Mas Jesus não mudou o assunto. Porque se você quer cultuar de verdade, então você precisa ter condições de vida para cultuar o Senhor. Não, nós não estamos falando que para cultuar você precisa ser perfeito. Mas para cultuar, você precisa colocar as suas sujeiras na presença de Cristo e pedir que Cristo te purifique dos seus pecados. Adoração em espírito e em verdade, portanto, é uma adoração que, número 1, ela não depende de um local. Ela depende do Espírito Santo trabalhando no nosso espírito. Mas, número 2, ela tem que ser uma adoração em verdade. A verdade de Deus tem que estar sendo aplicada na vida prática, para que então eu tenha condições de adorar a Deus e Deus aceite a minha adoração. Como é que está a tua vida? Você veio aqui adorar o Senhor nessa noite. Você está adorando a Deus em verdade aqui hoje? Ou tem coisa escondida? Tem sujeira que ninguém sabe? Tem pecados não tratados? Tem vícios ocultos? Tem coisa na tua vida que você dá um jeito de que ninguém descubra? Você faz como ela fez, eu não tenho marido. Mas por trás dessa frase existia um monte de coisas ocultas na vida daquela mulher. Meus irmãos, se nós chegamos para adorar e nós temos caveiras dentro do nosso armário, nós temos sujeira debaixo do tapete, nós temos coisas escondidas, não tratadas e não processadas no altar da graça de Deus, nosso culto não é aceitável diante do Senhor. E foi isso que Jesus ensinou para aquela mulher, que ela precisava resolver a vida moral dela, que ela precisava de cura. Agora Jesus mostra para ela que a sede da qual ele estava falando o tempo todo não era simplesmente uma sede de água, era uma sede que ela estava tentando matar por meio de relacionamentos. Ela era uma mulher que não conseguia viver sem um homem. E para que ela se rendesse aos pés de Cristo, ela ia precisar entender que Jesus era o único homem que ela precisava ter. O diálogo então continua. E esse é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Porque no versículo 25, isso é o Espírito Santo quem faz, viu gente? Isso daqui é o Espírito Santo em ação purinho. Essa mulher diz, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Presta atenção. O que tem a ver o que Jesus falou até aqui com essa frase dessa mulher? O que tem a ver uma coisa com outra? A única explicação é que essa mulher começou a achar que Jesus é o Messias. É a única explicação razoável. E basicamente ela está perguntando, é o Senhor? O Senhor é o Senhor mesmo? É verdade que eu estou diante do Messias?
Eu sei que o Messias vai vir. E quando ele vier, ele nos ensinará todas as coisas. E o maravilhoso é que Jesus entende o que ela está querendo saber. Então perceba a resposta de Jesus para essa mulher. Ele diz: eu sou. No texto grego não tem a palavra o Messias, que a Nova Almeida Atualizada colocou aqui. Tem simplesmente eu sou. Eu que estou falando contigo. Pois é, mulher, sou eu. E é lindo porque a reação daquela mulher nessa hora, ela não tem mais perguntas. Agora ela já se converteu, ok? Aqui o Espírito Santo terminou a obra. Que aliás é uma obra de arte, né? Esse texto a gente vê uma conversão assim, inteirinha acontecendo, do ceticismo até um interesse interesseiro, por assim dizer, em Jesus, até a aceitação de que ele é um profeta e ele sabe mais de mim do que eu imaginaria, até Jesus mexer nos meus pecados e revelar diante de mim que eu sou sujo e eu preciso da graça dele, até então a aceitação de que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo. E a partir de agora, essa mulher não está mais nem aí com água. Ela larga o cântaro para trás e ela vai correndo para a cidade de Sicar, anunciar às pessoas da cidade a respeito de Jesus. Eu falei hoje de manhã para vocês que em João existe uma grande evidência da conversão de alguém. Em João, alguém só se converte quando essa pessoa sai e dá testemunho. E foi isso que essa mulher fez. Versículo 28 diz: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. Ela sai contando para todo mundo. E ela diz às pessoas: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Veja, cidade pequena você sabe como é, não é? As pessoas sabem. E ela não tem vergonha de agora dizer: ele sabe tudo que eu fiz. E o que eu fiz não foi coisa boa. O pessoal da cidade sabia provavelmente das sujeiras da vida dela. E ela não tem vergonha de assumir essas coisas e falar: ele me falou tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Messias? Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Eu vou pular o texto dos apóstolos para a gente continuar vendo a situação da mulher. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Por que os samaritanos creram em Jesus? Por causa do testemunho da mulher. Lembra que eu falei que a fé baseada em sinais em João é uma fé que não salva? E quando eu falei isso, eu falei qual é a fé que salva. A fé que salva em João é a fé baseada no que você ouviu. E essa mulher vira grande evangelista samaritana. O pessoal começa a crer em Jesus por causa dela. O testemunho dela, a história de vida dela, o diálogo dela com Jesus, o que Jesus fez com ela, passa a ser motivo de que outras pessoas creiam em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. E o texto continua e diz que quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Ou seja, o apontamento, o agendamento, a agenda de Jesus em Samaria não tinha a ver só com aquela mulher. Tinha a ver com ela e com toda uma cidade que ele queria transformar pela graça. A maioria dos judeus nunca teria passado por Samaria, por medo de morrer, por medo de sofrer violência, por medo de ser xingado. A maioria dos judeus teria passado por fora, mas para Jesus era necessário passar por Samaria. Ele tinha uma agenda marcada com a mulher e com o resto da cidade. E assim, versículo 41, muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Então a mulher converteu vários.
E aí outros vários vieram até Jesus, pediram para Jesus ficar na cidade, Jesus ficou na cidade e muitos outros creram no Senhor Jesus. E agora eles dizem à mulher: agora nem é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Qual foi o milagre que Jesus fez em Samaria? De um certo ponto de vista, nenhum. De outro ponto de vista, a conversão da mulher foi o milagre que Jesus fez em Samaria. Jesus não precisou fazer nada grandioso em Samaria. Os samaritanos creram porque eles viram uma mulher transformada e porque eles ouviram o testemunho dela e ouviram a palavra de Jesus. E eles agora felizes da vida dizem para ela: agora nem é mais por causa do que você disse, mas nós vimos. Nós olhamos, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nós cremos que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Algumas aplicações. Onde você tem tentado matar a tua sede? A Bíblia diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. E esse buraco do tamanho da eternidade que nós temos no nosso coração nos faz querer preencher com coisas ou pessoas. Alguns tentam matar essa sede existencial, isso que alguns filósofos chamam de angst, essa angústia. Alguns tentam matar isso no trabalho. Isso é muito comum em homens, principalmente. Você se mata de trabalhar para ver se você preenche esse buraco, esse vazio existencial que você tem. Outros tentam matar como ela, por meio de relacionamentos, por meio de ser visto, por meio de ser notado, por meio de ser querido, por meio de ser elogiado, por meio de ser amado. Outros tentam matar por meio de videogame, por meio de entretenimento, por meio de drogas, entorpecentes, bebida, por meio de joguinhos para ver se fica rico. Como é que você tenta matar a sua sede? Essa mulher tentava por meio de relacionamentos com vários homens. E aí é claro, se você está tentando matar a tua necessidade de Cristo por meio de homens, qual homem vai ser suficiente? Nenhum, nunca. Nunca. Ninguém vai suprir o buraco da eternidade que você tem no teu coração, a não ser esse homem, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E mesmo nós, irmãos, eu não estou falando aqui só com ímpios, só com quem não conhece o Evangelho, porque mesmo nós, crentes, às vezes tentamos matar a nossa sede em outras coisas. A gente começa a caminhar com Cristo, e a gente se apaixona por Cristo, e a gente ama Cristo, e a gente vive para Cristo, e a gente quer Cristo, mas daqui a pouco outras coisas começam a chamar a nossa atenção. E às vezes os nossos filhos se tornam mais importantes do que Jesus. Nosso cônjuge se torna mais importante do que Cristo. O ativismo se torna mais importante do que Cristo. Discussões se tornam mais importantes do que Cristo. Meus irmãos, Jesus nos chama a um encontro com Ele. E nesse encontro, Ele quer enfiar o dedo na nossa ferida. Falar assim: o que você está usando para matar o buraco que você tem no teu coração? Onde você está matando a sua sede? E Jesus então se nos oferece. Jesus então se nos oferece como o único que tem condições de realmente suprir as nossas necessidades. Então Jesus te chama hoje para que você mate a tua sede nele. Para que você beba da água da vida e nunca mais precise ir em outros poços buscar água. Esse foi o erro do povo de Deus no passado, lá no Antigo Testamento. O meu povo comete 2 males. Eles me deixam, eu que sou o manancial de águas vivas, e eles cavam para si mesmos poços rotos, cisternas rotas que não retêm águas. Nada que a gente tentar colocar no lugar de Cristo vai nos suprir, meus irmãos.
E a gente precisa voltar ao nosso Salvador. Resolver a nossa vida, assumir nossos pecados, parar de usar máscara, parar de tentar dizer, eu não tenho marido. Parar de tentar dizer, não, eu não sou viciado em trabalho. Não estou viciado em pornografia. Não, eu não estou viciado em ser olhado, em seduzir outros homens. Não, eu não estou viciado em entretenimento. A gente precisa parar de mentir. Vir à luz. Assumir nossas mazelas, assumir nossos pecados, assumir onde a gente tem sido idólatra. Então o Senhor Jesus vai fazer o que Ele fez com essa mulher. Ele nos pega pela mão e Ele nos conduz até que nós estejamos completamente satisfeitos nele. Uma segunda aplicação tem a ver com aconselhamento bíblico. Você percebeu como Jesus fez? Pacientemente, Ele vai conduzindo essa mulher até que ela entenda o seu pecado, até que ela entenda a sua necessidade, até que ela entenda as suas idolatrias e até que ela esteja pronta para receber Cristo como Salvador. Até que ela esteja pronta para receber Cristo como Senhor. Esse é o teu trabalho. Esse é o teu trabalho em relação aos teus colegas de emprego, às tuas vizinhas, aos teus vizinhos, aos teus amigos ainda não convertidos e até mesmo aos teus amigos convertidos, aos teus colegas de trabalho, convertidos ou não convertidos. O nosso trabalho é sermos agentes de Cristo para convencer as pessoas e para conduzir as pessoas até que elas estejam como essa mulher. Eu sei que virá o Messias, o chamado Cristo, e quando Ele vier, Ele vai nos falar tudo. Então você pode dizer, eu o conheço. E eu posso apresentá-lo para você. E você vai ser uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você percebeu essa imagem? De sedento, Jesus nos transforma em fontes. De terra seca, sedenta e esturricada, Jesus quer nos transformar em fontes de água viva, que dão de beber e saciam a sede de outros, com Jesus Cristo, a água da vida. Vamos orar. Santo Deus, a Tua palavra é muitíssimo mais gloriosa do que isso que eu consegui apresentar nessa noite. Esse encontro de Jesus com a mulher samaritana é gloriosíssimo. Quanta paciência o nosso Salvador tem. Quanto amor, quanta graça. Aquela mulher estava de maneira petulante, confrontando Jesus. E Jesus pacientemente a conduziu a ver a sua total necessidade de Jesus. Jesus pacientemente se revelou completamente a ela. Eu sou, eu que estou falando contigo. Ó Deus, que o mesmo milagre aconteça no nosso meio. Que a mesma graça do Espírito Santo revelando pecados, revelando idolatrias, revelando necessidades, revelando a necessidade essencial que nós temos de Jesus, que esse mesmo milagre aconteça no nosso meio. E que nós então nos encontremos com Jesus. E que nele, Pai, nós sorvamos toda a água viva que nós precisamos beber. E que então as nossas sedes sejam matadas, sejam mitigadas. E que supridos e totalmente satisfeitos no Filho, totalmente satisfeitos em Cristo, nós então nos tornemos como fontes de água viva, a jorrar água viva para outros, como a mulher samaritana fez, ao testemunhar da sua vida e ao ser instrumento da conversão de tantos outros. Pai, ajuda-nos a beber e ajuda-nos a brotar água para outros. Ajuda-nos a sermos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Para a glória do Teu próprio nome, em Cristo Jesus. Amém.
és bem-vindo aqui.